Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, queria trazer uma continuação do último vídeo para vocês. Então, quem não viu o último vídeo, eu contei um caso que eu era o administrador de um grupo, tinha uma criança, uma pessoa achou que estava fazendo uma piada, mandou uma foto pornográfica, enfim, deu rolo. E agora eu queria continuar isso, perguntei opiniões, várias pessoas me falaram, mais no privado ou em outros grupos do que aqui, no YouTube. Então, eu queria compartilhar um pouco e fazer uma extensão disso. Então, primeira coisa, a maioria das opiniões foi no sentido que não cabia chamar a polícia, inclusive para o cara que fez isso. Teve algumas divergências, alguns acharam que sim. Banimento do cara foi bastante. Algumas pessoas acharam que tinha que banir, alguns acharam que uma chamada nele que não foi de propósito estava ok. Perguntei também no Reddit, teve uma pessoa que falou claramente que acha que o cara tinha que ser reportado para a polícia. Até perguntei, mas o que você acha que a polícia tem que fazer com o cara? Tem que prender, tem que marcar ele como criminoso sexual, enfim, não tive a resposta ainda. Mas isso foi uma pessoa. No geral, das pessoas mais perto que eu perguntei, a maioria concordou que realmente não tinha... Concordou um pouco comigo, não fazia sentido você, principalmente os administradores, quer dizer, se eles levaram a sério, se eles tomaram medidas, eles não eram culpados por isso. E aqui mexi sem querer, fui tirar uma coisa da tela, mexi aqui no tamanho dela. Tá certo a gravação? Ótimo. Continuando. E agora eu queria fazer um parênteses do que todo mundo, que é o principal tema do vídeo, do que a maioria das pessoas comentou comigo. Falaram que não acham, dos dois lados, depende de quem achou que o cara era culpado, não era. Quase todo mundo falou, um grupo não pode ter um grupo com adultos e crianças juntos. E eu parei para pensar nisso. Vou citar um caso que esteve na mídia recentemente, era um grupo de alunos de uma escola de São Paulo, que começou de repente a ter frases racistas e nazistas pesadas contra nordestinos. Tipo, temos que exterminar os negros, acho que alguém postou uma foto do Hitler, se eu não me engano, posso estar enganado e misturando fatos, mas se eu não me engano teve foto do Hitler e o pessoal postou tipo, vamos matar os nordestinos, vamos exterminar os negros, coisa nesse nível. E era um grupo de alunos, crianças, ou vamos dizer assim, menores de idade, pelo menos, não eram crianças. Então, uma coisa que eu me pergunto é como a gente em sociedade chegou nisso também. Tipo, tem que separar, tem que manter longe, não pode ter contato. Eu lembro uma vez que uma pessoa comentou, e eu vi um pouco de tiração de sarro disso, que alguém falou, foi na internet, não lembro agora se foi uma personalidade, enfim, teve um tweet que alguém falou, não existem motivos para um adulto e para uma criança interagirem. E daí os usuários começaram a pegar essa frase e citar coisas do dia a dia. Tipo, a criança indo comprar alguma coisa numa loja, o adulto falando que não pode vender, o professor falando que não ia poder mais dar aula, o policial com uma emergência falando, e agora, o que eu vou fazer? Não posso te ajudar. Enfim. E eu fico pensando numa situação parecida, levando para as devidas proporções, num grupo de WhatsApp. Não estou tirando, primeira coisa fundamental, moderação dos pais. Inclusive nesse caso do que eu citei do colégio. O que precisava ter tido aí? Moderação dos pais. O pai tem que estar sabendo o que está acontecendo, dentro do nível que respeite a privacidade. O pai tem que estar acompanhando o que está sendo conversado no grupo. Mas, se você tem um grupo que os pais estão presentes, que ele é sabidamente, todo mundo está seguindo, para ele ser adequado para pessoas menores, por que você não pode ter no grupo? Se você pensa, por exemplo, que nós temos que educar crianças, que nós temos que ensinar, que nós temos que dar o exemplo, como é que a gente vai fazer isso adotando essa postura segregacionista? Jovens de um lado, adultos do outro. E, inclusive, quem garante que com essa postura você não vai ter mais casos fazendo, não, tá seguro porque lá só tem criança, e você não vai ter mais casos igual teve esse do colégio. Inclusive, esse grupo que eu fui dono, dessa guilda desse jogo, era o que eu era dono, que depois eu fiquei por mais tempo. Quando eu comecei, eu não comecei sendo dono de uma guilda. Eu passei por alguns outros grupos, inclusive com menores. E mesmo nos grupos de menores, alguns deles, era tóxico pra caramba, pra dizer o mínimo que eu posso falar aqui no YouTube, mas era tóxico mesmo, do pessoal se xingando, do pessoal postando palavrão, de uma analogia com droga, o pessoal falando, tipo, vou fumar não sei o... Cara, teve grupos que eu entrei que eram muito tóxicos, e tinha criança lá dentro. Ou pelo menos, vamos dizer assim, adolescentes, enfim. Nesse sentido, o nosso grupo... E quem estava postando isso, nota, para deixar bem claro, não eram os adultos, tá? Eram os adolescentes, os pirralhos,
que postavam esse tipo de conteúdo, essas coisas tóxicas, a questão de fumar maconha, enfim, quem postava nos pirralhos. Um dos motivos que eu saía rápido do grupo quando eu via, não queria ficar nisso. Mas, daí eu paro e penso, independente do acidente, quer dizer, ou mesmo tendo esse incidente que aconteceu no grupo, o nosso grupo com adultos e crianças que a gente tentava manter, ou não é que a gente falava crianças são bem-vindos, a gente simplesmente não restringia, era muito mais seguro e muito mais saudável por não ter um ambiente tóxico, a gente não tolerar bullying, a gente não tolerar xingamento, a gente reforçar em vários pontos as regras. Ele era muito mais seguro e muito melhor do que esses outros grupos com os adolescentes postando isso. Então, se você chegasse e falasse, não, esse adolescente está num grupo só de adolescente, ele está mais seguro, naquele grupo ele não estava, não. O pessoal estava fazendo bullying, estava sendo tóxico, estava se xingando, e no nosso grupo não tinha nada disso. Então, quando você pensa nesse sentido, tipo, ótimo, eu vou separar, para mim está fazendo um erro grande. Você está tentando cumprir a lei, e daí isso pode ser até uma falha da lei, ao invés de fazer o que é certo. Então, por exemplo, olha, pela lei, se eu tenho adulto e criança e alguém fizer o que aconteceu lá, eu, ADM, sou preso. Então, você tem uma brecha, porque você pode ter um grupo só de adolescentes, em que você vai ter essas palhaçadas ou esses problemas. Quer dizer, comportamento tóxico, estou chamando de palhaçada, mas é coisa séria. Quer dizer, comportamento tóxico, xingamento. Um dos grupos de um outro jogo que eu não cheguei a ser dono, mas fui ADM, teve 2 pirralhos xingando um outro que quando a gente viu, baniu os 2, de coisa pesada. Coisa que, inclusive, se eu repetir no YouTube aqui, eu corro o risco de tomar ban no vídeo, porque não pode falar. E eram 2 pirralhinhos que a gente viu xingando o outro. O grupo tinha adulto tudo e o problema não eram os adultos. Esse grupo eu fui ADM, fiquei por um tempo nele, e isso era uma das coisas que a gente comentava, que o problema eram as crianças, nunca os adultos. Então, quando você chega e fala, eu vou separar desse jeito, ao invés de julgar as pessoas que estão no grupo, ao invés de tentar criar um bom grupo, você, na minha opinião, você está justamente falhando em criar um ambiente de exemplo, um ambiente de ensino e um ambiente de convivência para os jovens, crianças e similares. De novo, não estou dizendo para os pais, olha, deixa seu filho entrar num grupo de adultos e tá de boa. Não, por favor, tem a parte de ensinar, tem a parte de estar junto. Se for, tem a parte de uma idade mínima, quer dizer, não estou falando para colocar uma criança de 6 anos também. Então tem todas essas partes importantes. Mas, dentro de um certo limite, chegar e falar, olha, vamos separar isso, por esses pontos que eu listei, acho que é um grande problema. Perde o exemplo, perde a chance de convivência, perde a chance de ensinar. Isso entra em outro aspecto também. Imagina que eu tivesse um filho que começou a gostar de fotografia. Não sei nada de fotografia. Aliás, sou péssimo para essa parte de fotografia. O máximo que eu brinco é de vez em quando descrever uns poeminhas ruins. Aí daí imagina que esse meu filho achou um grupo de um pessoal legal de fotografia que está disposto a dar dar umas dicas, alguma coisa assim. Claro que talvez eu entrasse no grupo, claro que talvez eu visse o que estão comentando, mas também é uma maneira de ajudar meu filho a perseguir o que ele quer, o que ele está afim, justamente ele entrando num grupo que tem pessoas mais experientes, que provavelmente vão ser adultos, que já entendem, que estejam à disposição a ajudar, sem que eu tenha que, não que eu não vá me interessar pelo hobby dele, mas sem que eu, que inclusive não vou ter o conhecimento, vou conseguir ensinar e ajudá-lo. Então, claro que o pai tem que fazer a parte dele, mas essa interação pode ser muito benéfica. Se ele chegar nos grupos e falarem, olha, a gente não aceita menor porque pode dar encrenca, você basicamente está colocando ele numa situação que, para perseguir algo que ele está gostando, ele não vai ser muito mais difícil dele conseguir encontrar ajuda ou encontrar alguém que dê suporte para ele. Até voltando agora para o caso do incidente, por isso que naquele estava o pai e a criança. O pai também estava no grupo e por isso que ele ficou tão chateado. Porque falou, meu, era para ser um grupo sossegado aqui, sem coisa tóxica, sem nada. Então, acho que é isso. Quer dizer, comentando dessa resposta que eu mais recebi, eu discordo. Eu acho que é uma proibição que você está jogando para criar um problema. Citando esses exemplos e citando isso que eu falei. Enfim, já deu os 10 minutos que o pessoal de mídia social fala que tem que ter. Mais que isso, eu vou me repetir. Queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? E vou jogar isso de novo. Com isso que eu expus, você acha que realmente você tem que banir? Olha, tem que ter grupo de criança ou grupo de adulto. Adulto e criança não pode estar junto? Ou será que tem grupo de adolescente que tem que ter um adulto moderador só para moderar e ver o que está acontecendo? Ou será que a gente pode tentar criar um ambiente que isso aconteça? E qual a sua opinião? Jogando esse outro ponto de vista que é o objetivo do canal.
Comenta aqui com a gente, adoraria continuar essa discussão, é uma coisa que também me faz crescer, pensar e ver outras opiniões. Até o próximo vídeo, pessoal!